Jornalista com MBA em Marketing, carioca Mariana Moraes deu início à sua carreira em 2011, na Rádio Tupi. Passou pelo jornal O Dia e também já atuou como repórter para as colunas do Léo Dias e da Fábia Oliveira. Atualmente é colunista do portal Em Off. Mariana é nossa convidada de hoje e chega para contar um pouco mais sobre a sua rotina dentro dessa correria do entretenimento, como ir atrás da veracidade das notícias e falar um pouco da criação de uma coluna de fofocas. Mariana, como foi essa mudança em sair do jornalismo factual, em que você produzia matérias de diversas editorias, de policial, economia e cidade, e cair de paraquedas no mundo do entretenimento? Olha, eu vou te dizer que eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, então eu tava procurando emprego. O que aparecesse eu ia pegar. E aí, quando veio isso, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque, nunca tinha feito nada parecido. Falei, mas vou. Mas sabe quando você entra achando que 2 semanas depois você vai ser demitida? Foi assim que eu entrei. E aí, sim, fui aprendendo, e aí eu fui começando a pegar gosto pela coisa que eu não imaginava. Assim, na verdade, eu já consumia esse tipo de conteúdo. Mas, assim, trabalhar com isso nunca fiz. E aí eu fui pegando jeito, fui pegando gosto, e aí fui querendo aprender cada vez mais, e eu ia procurando saber, perguntava, tirava todas as dúvidas que eu podia, até a minha escrita mesmo, porque quando você tá em rádio, você escreve para falar, né? Sim. E no site, no jornal, você escreve mais formal, enfim, apesar de ser fofoca, é uma linguagem mais formal do que você usa no rádio, né? Então, a rádio é mais detalhista também, fala mais rápido. Claro, né? E aí eu comecei a perceber os macetes, até a minha escrita eu senti que melhorou muito depois que eu comecei a trabalhar em site. Sim, e você falou da rádio. A rádio tem essa... rápido, você precisa gravar e publicar. Sim. Você ainda sente essa correria do hard news? Eu vou te dizer que a rádio me ajudou a ser o que eu sou hoje, porque foi graças ao imediatismo do rádio que eu aprendi a me virar nos 30 sempre que eu precisei me virar. Então, quando eu entrei no hard news, que tipo assim, tem que dar essa pauta aqui, você tem que subir logo, porque senão a gente vai perder o furo. Então, eu já ia como agitadona, bater a pauta, publicar logo, porque eu era acostumada com isso no rádio. Sim. Porque a cada momento me ligavam, às vezes caía outro repórter, tinha que me botar no lugar, então eu tinha que estar sempre preparada pra me virar nos 30. Porque você fazer fofoca é difícil, tá? As pessoas acham que é fácil, que é só chegar, sentar e escrever. Não, porque eu costumo dizer que é muito difícil porque você quer publicar o que os famosos não querem que seja publicado. Sim. Então, pra você ir atrás de uma notícia, assim, exclusiva, que você tá dando, porque o público tem a curiosidade de saber a vida da celebridade offline, Pô, né? fofoqueira, né? E é isso é o que dá mais clique. Então, a gente vai atrás mesmo desse tipo de conteúdo. De até nas entrevistas também procurar, assim, saber mais da vida pessoal. E aí, você tá solteiro? Terminou o casamento? Eles evitam falar, mas a gente tenta arrancar deles porque é isso que dá audiência. Sim. E agora na sua coluna, como é ter essa responsabilidade de ter uma coluna só sua? Ainda dá um frio na barriga? Dá. Então, eu tava fazendo assessoria de imprensa, eu tinha saído pra cuidar do meu filho, enfim, eu saí da redação, tava tinha dado uma desacelerada, né? E aí eu tava tranquila fazendo assessoria, um belo dia, meu chefe me liga me convidando. Aí eu não acreditei, né? Eu falei, tu tá falando sério? Tu ligou pra pessoa certa? Aí ele, eu conheço o seu trabalho e tal. Eu falei, cara, uma oportunidade dessa não vai bater na minha porta de novo, não posso recusar. Precisa aceitar. Eu tenho que aceitar, né? E tipo assim, como eu vou fazer isso? Não sei. Foi exatamente quando eu saí do rádio, do factual, pra ir pro entretenimento. Como eu vou fazer? Não sei, só sei que eu vou fazer. Eu perguntaria sobre isso, sobre a sua rotina. Como é a rotina de uma colunista que produz entretenimento de famosos? Você acorda de madrugada, aconteceu isso, final de semana, Jojo Todinho brigou com o marido. Como é a rotina de uma colunista? Então, a gente procura estar sempre ligado, né? A gente, inclusive, acompanha muitas redes sociais, porque agora a gente, tem muito conteúdo para tirar de lá. E não necessariamente conteúdo só que tá lá. A gente, às vezes, vê um conteúdo lá. Por exemplo, eu fiz uma matéria da GK, que eu vi que a GK postou uma foto e ela estava assim de biquíni, todo mundo elogiando, vendo a diferença dela depois daquele cancelamento que ela teve por causa do Fábio Porchat. E aí eu percebi que o biquíni dela tinha alguma coisa diferente, eu não estava identificando o quê. Depois eu fui ver, falei, eu tô achando que o peito dela tá menor. Não é só ouvir a fofoca, Eu tô achando que o peito dela tá menor. Aí eu peguei o contato da clínica, das meninas da clínica que sempre fazem os procedimentos estéticos dela, e fui lá perguntar. Mas aí qual o pulo do gato? Eu não cheguei pra perguntar se ela fez.
Falei, poxa, queria que vocês falassem um pouco do silicone da GK, que ela mexeu, né? Já como se eu já afirmando, né? afirmando, porque tava nítido, Sim, entendeu? sim. Porque talvez se eu chegasse e perguntasse, elas poderiam dizer que Fala que não, não quer, né? Porque se a GK não expôs, então, teoricamente, ela não queria que ninguém soubesse. Sim. Senão ela mesmo teria falado pros fãs. E aí a mulher começou a contar, então. A gente tirou essa prótese, botou uma menor, porque ela emagreceu muito, começou a contar tudo. Então, daquele post daquele post do Instagram, surgiu uma matéria exclusiva que todo mundo clicou pra ler, porque todo mundo percebeu a mudança dela, mas não sabia exatamente o que era. Como é esse processo de apuração? Você tem um feeling, um filtro de apuração, que você entra em contato com a fonte? Como funciona esse processo? A fonte a gente nunca entrega. Nem por ordem judicial, porque por lei a gente não é obrigado. Eu falei, eu perco dinheiro, mas não perco a fonte. Sim. E aí a gente dá de um jeito sem deixar claro de onde a informação pode ter vazado. Então a gente nunca vai dar um detalhe, porque às vezes num detalhe o famoso sabe de onde veio a informação. Caramba. Então eu não vou dar esse detalhe aqui, porque ele vai saber de onde veio, porque só essa pessoa aqui poderia saber disso. Sim. Eu até vi uma entrevista sua ao programa da TV Meio Norte, né? Sim. Que você foi o seu programa de estreia, quando você foi contratada. E você falou de um caso que teve de uma exclusiva que você recebeu do Luciano Huck. E que o filho dele, o Benício, sofreu um acidente de wakeboard. E você teve Tava essa na exclusiva. emergência. Tinha acabado de dar entrada na emergência do... Foi do Copador ou do Copstar? Não lembro. Acho que foi do Copador. Não lembro. Foi um dos dois, do Copador ou Copstar. E aí eu recebi essa informação e a gente foi em cima da assessora. E tá a assessora enrolando a gente. Eu falei, tá enrolando muito, é verdade. Senão eu já teria dito que era mentira. Sim. Por causa da gravidade, né? E aí a gente foi dando. Aí o que aconteceu? Pra gente não perder a informação e não divulgar primeiro, porque quem divulga primeiro automaticamente pega os cliques todinhos, né? O Google dispara a matéria, enfim. E aí a gente deu com o que a gente tinha, que ele deu entrada, que ele sofreu um acidente e tal. Mas assim, do estado clínico dele, a gente ainda não tinha nada. Entendi. Só falou sobre o ocorrido, né? Sobre o ocorrido, que ele deu entrada, que ele tava mal, que a Angélica tava aos prantos. E aí depois a assessora veio e confirmou que sim, ele deu entrada, mas também até então não deu detalhes. E aí aos poucos ela foi dando aquela atualizada. Você já publica, você entra em contato com a fonte, tipo como você fez com a assessoria do Luciano Huck. Sim. Você já publica? Então, tem fontes tem e fontes. Padrão? Tem fontes que são já ligadas ao pessoal da saúde. Que a gente sabe que é verdade, porque já passou outras coisas e eram verdade. Mas aí, dependendo do grau, da gravidade do quadro clínico da pessoa, a gente procura. Poxa, quer falar sobre isso? Não quer falar? Tudo bem, a gente respeita, não dá. Sim. Se a pessoa pediu pra publicar, no meu caso, eu não publico. Igual aconteceu de eu ir numa famosa. Assim que começou a coluna, eu descobri que essa famosa tinha um parente bem doente e tal. E aí eu fui na famosa. Não pode divulgar o nome pra gente. Não posso divulgar o nome. E aí perguntei, poxa, você se sente confortável? Porque era uma doença bem grave. Eu falei, você se sente confortável de falar sobre o assunto e tal? Se você não quiser falar, tudo bem, a gente vai respeitar. Aí ela, poxa, eu te agradeço, nesse momento eu não quero falar. Eu falei, tudo bem, não vamos publicar. E assim eu fiz. Sim. Perdi o furo, mas eu ganhei Mas pontos. você respeitou, né? Mas eu ganhei pontos com ela. Sim. Passou um tempo, eu voltei nela e falei, fulana, vamos fazer uma entrevista legal, falando, né, disso. Ela falou, respondeu tudo que eu perguntei, fiz a matéria. O seu primeiro contato com o entretenimento, com os bastidores das celebridades, foi com o Léo Dias. Como foi esse processo? Foi o próprio Léo Dias que te convidou? Foi uma vaga que surgiu, você se candidatou? Então, foi no Instagram. A menina que trabalhava com ele, que foi a menina que eu substituí, ela estava de saída porque ela arrumou um trabalho em assessoria de imprensa. Aí ela pegou o telefone dele e postou, olha gente, eu tô de saída e quem quiser se candidatar para minha vaga pode mandar o currículo. Foi assim, pode mandar o currículo. E na época era Jornal Dia, né, que ele tava. E aí, da época que eu fazia polícia, porta de delegacia, porta de cemitério, eu conheci uma menina, uma repórter do Jornal Dia, que tomava chá de cadeira comigo várias vezes, em várias pautas, né? Que a gente tudo se encontrava em várias pautas diferentes. E aí eu falei com ela, poxa, tem essa vaga aqui, será que essa vaga ainda tá aberta? Será que dá pra mandar currículo? Aí ela, é pra você? Eu falei, Ela, tem certeza? Porque, tipo, ela me conhece de fazer a mesma coisa que ela, nada a ver com fofoca. Aí eu, voltei agora de viagem, tô procurando alguma coisa, tô pegando o que vier. Ainda falei assim pra ela, tô pegando o que vier.
Aí Só ela quero um emprego. Aí ela, peraí um pouquinho, vou falar com ele. Aí mandou mensagem pra ele e ele adorava ela. Aí ela, não, aí explicou a situação, que eu tinha acabado de chegar de viagem, que eu tava procurando uma oportunidade. Aí ele falou assim, amanhã eu vou sair do Fofocalizando no horário tal, pede pra ela chegar aqui no horário tal, que eu vou fazer uma entrevista com ela. Tinha eu e mais um menino pra fazer a entrevista. E aí, pelo que eu soube pela Fábia depois, já tava tudo certo pro menino entrar, porque ela que tinha indicado, o Léo já tinha aprovado, só faltava falar tete a tete com o rapaz e fechar. O Léo conversou com o menino, conversou comigo. Não sei se ele não gostou do menino, se ele foi mais com a minha cara. Me chamou. Aí, vamos dar resposta daqui a 2 dias. Quando me ligaram, eu não acreditei. Porque quando eu falei com a menina pra me indicar, sabe aquela coisa tipo assim, o não eu já tenho? Foi isso. Não custa nada tentar o sim. E foi. Desse jeito, literalmente caí de paraquedas. E nesse meio do entretenimento, dos bastidores famosos, rola muita polêmica, né? A gente vê isso. No caso da Clara Castanho, que foi uma repercussão enorme nacional, prejudicou muito o Léo Dias, né? O que você acha, se, na sua opinião, você recebendo essa notícia em primeira mão, o que você faria? É um assunto delicado, né? E envolve lei. Envolve lei no sentido de a adoção, ela tem que ser sigilosa. Se você expõe uma adoção, detalhes dessa adoção, você está infringindo a lei. O Léo Dias acabou que ele não expôs a adoção, ele nem chegou a publicar a matéria, ele comentou em alguma entrevista que ele deu e aquilo começou a reverberar, todo mundo querendo saber quem é, e aí a Antônia Fontinelli entrou na história, e aí todo mundo do nada chegou no nome da Clara Castanho. Enfim, aí ela fez a carta aberta depois de muita especulação. Depois da carta aberta, acabou que ele deu uma matéria dando detalhes do bebê, que era um menino, enfim. Aí começou a falar algumas coisas lá que não poderia ter sido dita, porque pela lei da adoção é proibido. Então, assim, até então ele não tinha errado. O que aconteceu, que todo mundo caiu em cima dele mesmo, foi depois da matéria que ele deu depois da carta aberta. Que até então ela já tinha confirmado mesmo, aí ele foi e soltou um pouco mais do que ele sabia, e até então estava mantendo em sigilo, em respeito a ela. E você faria isso também? Não. Não divulgaria? Não. Não, até porque eu sou mãe e ele não tem como fazer isso, mas eu teria me colocado no lugar dela. Porque eu sou mãe e eu sei como é você ter que... Não imagino como é, mas eu imagino a dor de como é você ter que abrir mão de um filho. Sim. E, Mariana, agora dá uma dica para quem quer seguir no meio da celebridade, do entretenimento. Como faz? Qual a dica que você dá para os jornalistas que querem seguir nesse meio? Olha, começar consumindo conteúdo já é muito bom. Porque significa que você tem gosto pra coisa. Então, você tem tato, você vai saber identificar quem é quem. As subcelebridades que não param de surgir a todo momento. É uma constante atualização, né? Porque os famosos da classe A, você já sabe quem são. É difícil aparecer um novo. Agora, por exemplo, apareceu a Bárbara Reis na Terra e Paixão, na novela. Mas até então, os protagonistas da vida são sempre os mesmos. Agora, a subcelebridade é uma constante atualização. Então, você já conheceu o meio, já é o primeiro passo. Segundo passo, se você está fazendo jornalismo, eu, por exemplo, caí de paraquedas porque eu fui lá e mandei uma mensagem. Poxa, eu vi aqui a vaga, vou tentar a vaga. E a única arma que eu tinha ao meu favor naquela entrevista com o Léo Dias, que foi inclusive o que ele me disse na época que chamou a atenção dele, foi que, além dos famosos que eu gostava de saber, eu gostava muito de saber da vida dos influenciadores, das subcelebridades, então, você já gostava desse meio. Do pessoal que participava de reality. E eu lembro como se fosse hoje ele falando pra mim, poxa, eu acho que você vai agregar na equipe, porque a Fábia só quer saber do alto escalão da Globo. Você já conhece os influenciadores que ela não conhece, então as duas vão se completar. E assim nasceu a equipe. Muito obrigado, Mariana. Foi um grande prazer falar com você. Eu que agradeço, adorei nosso bate-papo. Obrigada. Obrigado. E o Jogo Aberto vai ficando por aqui. Se você gostou, segue a TV em todas as redes sociais e até o próximo programa.